Boa tarde a todas e todos, senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, também cumprimentando as servidoras e os servidores da Câmara, da equipe de tradução para Libras, nossa Guarda Civil Municipal igualmente representada, e as cidadãs e cidadãos que participam conosco aqui no plenário, também pelos meios de comunicação, fazendo destaque a presença do José Santana Lima e também me colocando à disposição, manifestando aqui o meu apoio à pauta do transporte escolar em nossa cidade, que possamos obter vantagens, não no sentido de estar acima de qualquer outra categoria, mas sim de igualar essa categoria e para que tenhamos também leis que venham do Estado de São Paulo e também de Brasília, para que o transporte escolar seja reconhecido e seja beneficiado aqui em nosso município. Então, parabéns pela luta e conte com o meu mandato. Fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, eu estou usando uma camisa vermelha, gravata rosa e paletó preto, e à minha frente há um microfone, um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele, e ao meu fundo há uma parede de madeira. Eu começo essa explicação pessoal retomando um assunto da última sessão e que também foi destacado nessa sessão dessa segunda-feira, que foi a votação do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania sobre o projeto de lei que eu e a vereadora Naila assinamos sobre a ampliação do transporte universitário em Vinhedo. Fazendo a diferenciação, no começo falei sobre o transporte escolar, que são as vans, as peruas escolares, e agora falando sobre transporte universitário. São os ônibus contratados pela Prefeitura para fazerem o serviço entre Vinhedo e as universidades num raio de 100 quilômetros e também o passe escolar que é concedido. O que acontece hoje é o seguinte, hoje a população paga com impostos por um serviço que beneficia muitos estudantes, mas que não está sendo oferecido em sua totalidade, porque na prática o povo também paga para os lugares vazios dos ônibus passearem na ida e passearem na volta, enquanto há estudantes realmente precisando dessas vagas para chegarem às escolas ou às universidades. Inclusive, eu recebi um comentário nas redes sociais, cumprimento a cidadã que me encaminhou esse comentário, isso foi na hora da votação na semana passada, e ela dizia que o transporte dela, com certeza, rodava com apenas 50% da sua capacidade. E nós sabemos que fazer pós-graduação no Brasil, ou tentar acessar a universidade pública, ou a universidade de qualidade por meio de um cursinho, são coisas repletas de dificuldades, e também sabemos que adentrar nesse mundo é uma forma de ter mais oportunidades. Então, há aí um equilíbrio, ainda que aconteçam dificuldades, mas também acessando esse universo do mundo acadêmico, há oportunidades, portas que são abertas para essas pessoas, como mais renda, planejar um futuro, também construí-lo, tudo isso por meio da educação. Tudo que os estudantes pediram a nós foi ao menos esse incentivo, que poderia sim ser garantido, já que alguns ônibus fazem esses trajetos com os lugares vazios. Como eu disse, há ônibus com apenas 50% da capacidade, outros até menos. Falando dos pareceres, não havia absolutamente nada de inconstitucional em melhorar o serviço, garantir a eficiência do gasto público, assegurar o direito à educação, são coisas que estão, inclusive, na própria Constituição. Só que, mesmo assim, nós recebemos os pareceres desfavoráveis, tanto da Casa como também do IBAM. Por 2 votos a 1 na comissão, os pareceres foram aceitos, foram acatados, e talvez a justificativa do projeto não tenha ficado tão clara. Me dirigi aqui na tribuna, tanto aos vereadores como também à comunidade, sempre de forma muito respeitosa, explicando qual que era o intuito do projeto, que era aumentar esse serviço e otimizá-lo. E eu reforço, a ideia de protocolar um projeto, ela só surgiu porque a moção número 273 de 2023, que foi aprovada por essa Casa, também apresentada por mim presencialmente à Secretaria Municipal de Educação, isso em março desse ano, em uma reunião que foi publicizada, que teve ali até uma notícia no sentido de trazer as pessoas para esse debate que é público, que é necessário, ainda não foi colocada em prática. E na moção havia justamente uma minuta com o projeto de lei que foi arquivado. E aqui eu digo com todo respeito, mais uma vez, entendo o cronograma da Secretaria de Educação, a gente está aqui apresentando uma ideia, ela precisa ser, sim, maturada, para depois entrar como um projeto vindo do Executivo. Mas nós testamos essa via pelo Legislativo, porque é, sim, constitucional. É possível otimizar um serviço. Isso é eficiência no gasto público, está lá no artigo 37 da Constituição, sem contar que é um incentivo à educação, que também tem vários artigos na Constituição Federal, dizendo que educação é um direito para todas e todos, brasileiras e brasileiros. Vinhedo tem um bom serviço de transporte universitário, só que ele pode ser ainda melhor com essa medida que é simples e, como eu disse, perfeitamente legal,
perfeitamente constitucional. Então, eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que entraram em contato com o meu mandato, que se manifestaram nas redes sociais, mandaram mensagens e, assim como eu, ficaram completamente indignadas com o resultado dessa votação. É evidente que a motivação foi politiqueira, não havia por que reprovar ou arquivar o projeto, para colocar aqui no termo correto, ele foi arquivado porque o parecer foi aprovado, mas eu também aproveito para pedir mais uma vez, então, à Secretaria de Educação que implemente, que encaminhe para nós aqui na Câmara um projeto de lei advindo do Executivo e que possamos, então, aprová-lo e termos essa melhoria em termos de acesso ao transporte universitário em nossa cidade, complementando o serviço para pós-graduação e cursinhos da região. Falando sobre mais reprovações sem justificativas plausíveis, nessa tarde foram votados 3 requerimentos de informação sobre a situação da pessoa com deficiência em Vinhedo, sendo todos eles englobados com outros 2 requerimentos, um sobre fila de espera para consulta de dentista para crianças, que são uma prioridade absoluta na administração pública, e outro sobre déficit de professores nas escolas, também uma situação absolutamente gravíssima e inaceitável para um município como Vinhedo. A votação de todos esses requerimentos da bancada do PDT Vinhedo foi englobada, e isso foi um absurdo completo, mas no primeiro deles nós questionamos quantas pessoas com deficiência estão cadastradas hoje em Vinhedo e como se dá esse cadastro na Central Sim Vinhedo Digital. Nós também perguntamos se existe alguma interface desses cadastros com as políticas públicas de saúde, assistência, educação, esportes e lazer, porque para formular e implementar uma política pública são necessários dados, são necessárias informações, então a ideia aqui seria fazer um diagnóstico, e os outros 2 requerimentos de informação, um à Secretaria de Esportes e Lazer, perguntando quais são as modalidades esportivas oferecidas para a pessoa com deficiência pela Prefeitura, e o terceiro sobre educação, para termos o número de alunos matriculados na rede com alguma deficiência, seja ela física ou intelectual, e quais os recursos encontrados nas escolas, em cada unidade escolar, como vagas de estacionamento para pessoa com deficiência, as rampas com a inclinação correta de acordo com a BNT, os banheiros adaptados, cadeiras de rodas e afins. Esses requerimentos eles foram construídos pelo Edson Leme, que é o nosso parceiro que tem atuado nos nossos gabinetes, tem dado todo o apoio também ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e consultando o próprio Edson, o Conselho não tem essas informações. Então, aqui não é politicagem, é busca, de fato, por um diagnóstico dessa pauta que é tão sensível, tão complexa e, como eu disse, muitas vezes tratada como politiqueira, como politicagem pura, ou seja, o vereador sobe aqui e diz que defende a pessoa com deficiência, e quando a gente pergunta quais são as informações da Prefeitura sobre a pessoa com deficiência para criar, sim, políticas públicas para essa população, reprova o requerimento, e depois quer dizer que a gente não pode nem se manifestar contrariamente na rede social, não pode nem dizer que o vereador é contra a pauta, é contra sim, é contra sim. Claro que é contra a pauta. Se é a favor, então aprove o requerimento de informação, tenha a coragem de honrar os votos e aprovar esse que é o principal instrumento de obtenção de informações dessa Casa Legislativa. Então, como eu disse, todos os requerimentos foram reprovados. Isso é gravíssimo, não somente do ponto de vista de negar informações públicas sobre uma pauta tão importante, mas também porque nós estamos em uma clara tentativa de destruir, de distanciar o Poder Legislativo daquilo que é a sua atribuição principal. Vamos colocar assim, um apagão em termos de legislação e de legislatura, porque aqui não se pode mais discutir política pública, infelizmente, e essa que é a realidade que a gente tem que passar para a população. Quando alguém tenta colocar um projeto de lei, ou é arquivado, ou é reprovado, ou a própria comissão encontra uma maneira de impedir que ele entre em livre tramitação aqui na casa. Então, infelizmente, essa situação, o Legislativo se apequenando cada vez mais. A despeito disso, e ainda falando sobre essa pauta, não posso me pautar por baixo, abaixar o nível da régua, eu comemoro os 2 pareceres pela legalidade e constitucionalidade que o substitutivo ao meu projeto de lei número 65 de 2023 recebeu na semana passada, porque esse projeto ele tem como intuito proibir a inauguração de obras públicas que ainda não tenham a acessibilidade garantida. Então, chega a ser até um absurdo um parlamentar ter que propor isso, porque nós já temos aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência vigente há tanto tempo, as normas técnicas da ABNT, tantas outras legislações estaduais e federais sobre acessibilidade, que é, sim, uma obrigação, só que Vinhedo está muito atrás
quando o assunto é acessibilidade e direitos para a pessoa com deficiência. Não é justo que esses bons projetos sejam derrubados. O próprio Conselho, fazendo menção aqui mais uma vez, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, encontrou uma série de problemas na primeira escola que foi reinaugurada após as reformas, e nessas reformas foi prometido pela Prefeitura que haveria sim a adaptação para a pessoa com deficiência. Novamente, o Conselho encontrou problemas, portanto, isso não está sendo intrínseco aos projetos, até porque, eu retomo esse assunto aqui e falo mais uma vez, comemorando os pareceres positivos pela legalidade e constitucionalidade a esse novo projeto que visa proibir a inauguração de novas obras sem acessibilidade, e puxando para um outro assunto, para uma outra pauta, porque, como eu já disse em outras sessões, a acessibilidade não é apenas para a pessoa com deficiência. Aqui a gente está contemplando todo um rol de uma população que, às vezes, está marginalizada pelo poder público. Temos idosos, pessoas com mobilidade reduzida, tanta gente que é impactada negativamente, porque hoje muitos prédios, espaços públicos ainda não têm a acessibilidade. Então, vou lutar, ainda que no próximo semestre, porque agora já não tem mais tempo do projeto ser votado, mas estarei lutando para que ele seja aprovado, se torne lei, seja sancionado pelo prefeito e se torne, então, uma política pública de nossa cidade. Eu retomo duas questões muito rapidamente. Trouxe aqui uma moção falando sobre o Jardim Santa Maria, no bairro Marambaia. Lá a população está sofrendo com a prática de rachas, muitos veículos descendo, subindo em alta velocidade, fazendo barulho. Então, faço aqui o apelo para que a nossa Secretaria de Defesa Social e Transportes tenha uma atenção e, caso seja necessário, para que acione a Polícia Militar para fazer a apreensão desses veículos que estão tirando a paz dos moradores do Jardim Santa Maria. E um outro assunto que foi gravíssimo na semana passada, a falta d'água, problemas no abastecimento na região da ETA 1, portanto, toda a cidade, com exceção do bairro Capela. Houve lá uma justificativa que foi publicada nas redes sociais, mas a gente sabe que o problema é muito maior, é muito mais complexo. Então, que fique aqui esse puxão de orelha para que tenhamos, sim, políticas públicas de modernização, de manutenção preventiva de toda a rede de saneamento em Vinhedo. Estou com uma representação aberta no Ministério Público contra a Sanebave e a Prefeitura de Vinhedo por conta da aprovação de novos loteamentos sem a infraestrutura de saneamento. Então, esse é um problema que, se Vinhedo está se propondo a crescer, tem que resolver isso antes, com toda certeza. Então, que possamos também chamar a atenção da Prefeitura para esse assunto e que a resposta venha sob a forma de orçamento, de políticas públicas, sejam elas advindas da Sanebave ou da própria Prefeitura de Vinhedo, porque é uma pauta que é interligada, que é transversal com o meio ambiente, com infraestrutura, com obras, mas, então, faço aqui o apelo em nome da população de Vinhedo, que dia e noite está sendo impactada por faltas d'água. Quando chove muito, falta água. Quando chove pouco, falta água. E também quando nem chove muito, nem chove pouco, falta água da mesma forma. Então, é algo absolutamente contraditório, inaceitável, e o município tem que agir no sentido de impedir que isso volte a acontecer. Eu relembro que as iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, o site com todas as notícias, todas as proposituras, luizvieiravinhedo.com.br. No Siscam você também encontra os meus projetos, as minhas proposituras, e nesse recesso que vai começar após a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou estar com a prestação de contas nas redes sociais e, igualmente, nas ruas. Então, peço também a sua atenção, sua colaboração para acompanhar e para me ajudar a divulgar a transparência das ações do meu mandato nesses 2 anos, desde que eu assumi a cadeira aqui na Câmara. Lembrando que o recesso não vai ser um período de férias, teremos sim a retomada de muitas proposituras, de elaboração de novos projetos, muito atendimento à população presencialmente e também pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Falando nisso, eu quero agradecer, nesse último minuto que me falta aqui nessa sessão ordinária, a todas as pessoas que contribuíram com o meu mandato nessa primeira metade de 2023. Foi marcada, sim, por muitos projetos, por muitos encaminhamentos, várias realizações. Aqui nessa casa eu deixo o meu agradecimento especial à vereadora Naila pela parceria, pelo companheirismo e pela brilhante atuação nesse semestre de muito trabalho. E eu finalizo com os versos eternizados na voz de Milton Nascimento e que resumem muito bem esse sentimento. Nada a temer, senão o correr da luta. Então, que venham mais oportunidades para construirmos a Vinhedo que queremos, com oportunidades para todas as pessoas, respeito ao meio ambiente, sabendo que fugir do debate e da luta jamais será uma opção. Muito obrigado por sua atenção, por sua participação. Desejo a todas e todos uma ótima semana.